Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós estamos aqui encerrando, fazendo a última lição do livro Vidas Vazias. É a lição de número 30. Esse livro que nos trouxe tantos ensinamentos, tantas reflexões importantes, não é, meus irmãos? E a partir da semana que vem, a gente passa a utilizar este livrinho, Rumos Libertadores. E semana que vem a gente conversa sobre ele, que tem muita coisa boa para chegar aqui para nós. A lição de hoje, Joana, traz o título Vida Feliz. E é muito interessante a abordagem que Joana traz nessa lição, meus queridos irmãos, porque parte-se do princípio que a gente precisa entender o que é felicidade, a gente precisa entender que felicidade é possível no estágio evolutivo que nós nos encontramos. Nós precisamos entender quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo. Quando a gente se movimenta na busca disso, entendendo que é importante isso, o desejo de ser feliz, porque isso nos impulsiona para a aquisição dessa felicidade. E isso desenvolve na gente uma série de habilidades cognitivas, emocionais, morais, né? Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo certas coisas, percebendo o terreno frágil de certas decisões, compreendendo que às vezes é preciso fazer muito além do que o que a gente se propôs para conseguir atingir certos pontos de vitória, de sucesso, enfim, de aquisição mesmo. Quando eu falo sucesso, eu não falo de apogeu, não, eu digo de realização, de conseguir fazer aquilo que se queria fazer, né? Mas é interessante pensar, porque ela vai trazer aqui uma abordagem muito rica para nós. Porque o movimento que tem se feito à busca da felicidade é que tem nos colocado cada vez mais infeliz. E é essa abordagem que ela traz. Então é muito importante para a gente poder entender, né? Ela coloca, inicialmente no texto, ela diz assim, olha, a conquista plena da felicidade ainda é uma aspiração humana que não se consegue na Terra, em razão de vários fatores, mas especialmente a organização fisiológica. Assevera o Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo, e posteriormente Jesus afirmou que o seu reino não é deste mundo. Ela vai colocar para nós aqui que é muito comum nós nos movimentarmos achando que a felicidade ela pode nascer da aquisição dos valores materiais, da riqueza, do dinheiro, da posse. Ela coloca que para alguns a felicidade ela vem caracterizada pelo poder. Para outros, a felicidade está no corpo físico perfeito, na beleza. E aí ela coloca que da fragilidade dessas ideias primeiras, né, de aquisição, e aí acrescenta para esses pontos a saúde perfeita e também o amor esperado, o amor do companheiro, da companheira, para quem não quer viver em solidão. E ela vem desenvolvendo isso, mostrando pra gente assim, que na verdade essas metas para sermos felizes,
elas estão pautadas numa base estrutural muito frágil e sem sustentação para a verdadeira felicidade que nós somos detentores, quando espíritos criados por Deus. Então ela diz assim, olha, supõe-se invariavelmente que a felicidade é a posse de recursos amoedados e outros comuns na terra, mas sempre tão transitórios, porque muda de mãos em mãos. Olha o que ela coloca aqui. Quando a gente... Porque muitos acham que a felicidade vai nascer disso, né? Ela tá falando, ela coloca isso. Mas ela fala que o momento vai chegar que vai ficar muito claro pra gente a transitoriedade disso, porque a gente tem e não tem. Isso vai estar a nosso serviço enquanto a gente estiver aqui na Terra. Então é um empréstimo de Deus para a nossa vida, para que a gente possa utilizar desse dinheiro, né, dessas posses todas. Mas a gente não leva nada disso. A verdadeira vida, que é a vida espiritual, ela não necessita disso. Então, a gente às vezes corre muito atrás daquilo que é extremamente fugaz, que não nos completa, que não nos alimenta o ser, apenas promove bem-estar. E isso não é sinônimo de felicidade, porque há pessoas vivendo com quase nada e que às vezes estão mais felizes do que aqueles que muito têm. Ela continua assim, olha, todo o poder humano é sempre relativo, porque as inquietas criaturas estão sempre atormentadas pelas honrarias terrestres e o destaque, pressupondo-se superior às demais, como se a doença, os infortúnios e a morte dos seus amados e deles mesmos não os espreitassem em cada instante existencial. O indivíduo que procura a felicidade no poder, e seja ele o poder financeiro, seja ele o poder de ordem política, de ordem profissional, né? Seja lá o que for que materialize essa sensação do poder, faz com que esse indivíduo esteja numa situação de muita cegueira, impedindo que ele se reconheça como um indivíduo como outro qualquer, num processo de transformação da vida, sujeito às vicissitudes da vida. E por isso, quando essas situações chegam, ele que se acha o Todo-Poderoso, que acha que tudo tem que conspirar a seu favor, que todas as pessoas têm que lhe atender os desejos, que às suas ordens tudo será feito e realizado, quando diante de situações das quais ele não tem o controle ou o poder de exercer a sua influência, ele não consegue lidar. A angústia, a dor é profunda, porque ele não consegue se dar conta disso, meus irmãos. Então é vida de provação, de luta, porque lidar para o que acha que tem o poder absoluto sobre tudo e sobre as coisas e sobre as pessoas, quando ele não consegue ter as coisas no controle das suas mãos ou das suas ideias, isso tira a sua paz, sossego, desestabiliza de uma forma absoluta. Então, quando os reveses da vida vêm, eis que a fragilidade se faz muito maior. Ela fala, a felicidade faz recordar a juventude e a beleza física em contínua transformação, apesar dos esforços veementes, né, para mantê-las, o que leva muitas vítimas iludidas a transtornos emocionais e lamentáveis.
Agora você veja bem, aquele que acha que a felicidade está no corpo, o culto ao corpo é um negócio assim que está cada vez mais. As pessoas preocupadas com a beleza física, elas se investem de uma busca incessante, sem limites, desgastante, para ter a beleza, o corpo perfeito. E quando pauta a felicidade nisso, ou seja, eu sou feliz quando eu consegui ter a barriga tanquinho, quando eu consegui ter o nariz do tamanho que eu quero, quando o meu cabelo for do jeito que eu desejo, ou coisas assim, essa pessoa está fadada a sofrimento, porque o tempo é cruel. O tempo é cruel e não tem jeito. Matéria modifica, transforma-se, envelhece. E a velhice deixa marcas do tempo que passou, né? Daquilo que se viveu, experimentou, o rosto jovial, a pele viçosa, o corpo escultural não se mantém. Eis que a busca, o desgaste leva a nada. Olha como que ela tem trazido nesse texto a reflexão disso. Então tá chamando a nossa atenção assim, onde você está querendo ser feliz, onde você está buscando sua felicidade. É isso, né? Ela continua. A consciência dos deveres cumpridos e o cumprimento deles é um passo avançado para estabelecer as balizas da harmonia interior. O fruto desse comportamento é a emoção saudável da felicidade, isto é, sentir-se harmonizado com a existência em qualquer circunstância. Pensa-se erradamente que a felicidade é a ausência de qualquer tipo de preocupação, especialmente no que tange aos problemas existenciais. Para que assim fosse, tornar-se-ia indispensável que a pessoa ficasse alienada de tudo e de todos, porquanto os pensamentos e sucessos alteram as emoções com muita facilidade. Então, aquilo que no momento produz alegria e bem-estar, no outro se torna preocupação, mesmo nas áreas da afetividade. Interessante ela colocar isso aqui, e aí a gente queria colocar a questão do amor, né? Porque há pessoas que acham que serão felizes quando encontrar o seu amor, a pessoa que ama. Só que às vezes encontrar essa pessoa não é o sinônimo de que vai ser feliz. Às vezes encontrar essa pessoa é o caminho de uma história marcada por muitas dores e sofrimentos, por desencantos, por frustrações. Olha como que o caminho vai delineando pra gente, e você pode estar pensando, mas Kátia, então, onde que a gente vai encontrar felicidade? Vamos pensar na saúde perfeita. Se a gente pergunta para um paralítico o que ele precisaria para ser feliz, possivelmente ele vai te dizer que seria andar, ter liberdade, autonomia. Se pergunta a um cego, ele vai te dizer que a felicidade talvez estivesse em ele poder ver, enxergar, não precisar da ajuda, da comiseração alheia. Mas veja bem, para aquele que tem isso tudo, para aquele que anda, para aquele que enxerga, para aquele que goza de perfeita saúde, o raciocínio perfeito, a fala, o poder de argumentação, e esse que ainda não é feliz? E esse que não se sente feliz? Tua felicidade também está aí na saúde perfeita? Olha como que tudo isso é muito frágil.
São buscas frágeis, conquistas frágeis. Porque às vezes o não andar, o não falar, o não pensar racionalmente é o que vai nos trazer mais próximo da felicidade prometida. Às vezes a solidão, a ausência desse outro alguém é que vai fazer a gente aprender o valor da vida compartilhada, outrora tão desatendida. Então, é entender o quanto que a manifestação divina se faz nas coisas que acontecem na nossa vida. E entendendo isso e compreendendo isso, a necessidade que a gente tem de se adaptar a essas coisas, porque a vida solicita de nós adaptações, compreensão das coisas e adaptações. Não é a riqueza, não é o poder, não é a beleza, não é a saúde perfeita, não é o amor ideal que vai nos trazer a felicidade. Porque você pode estar no contraponto disso tudo e estar mais em paz do que o outro que tudo isso tem. O processo de reconstrução da nossa história como espíritos imortais, na busca da nossa libertação e da felicidade prometida, perpassa por essas ausências que, de certo valor, não nos traz alegria, mas nos traz oportunidade de aprendizado. Porque a riqueza, ela pode ser motivo de alegria, se empregada no bem. O poder, ele pode ser motivo de alegria, se exercido com humildade. A beleza pode ser motivo de alegria, se não se vira obsessão, se não é motivo de desdém dos outros. A saúde pode ser motivo de alegria, se nós conseguirmos entender as dádivas de podermos ir e vir, pensar e agir, falar, silenciar quando quisermos. A gente pode ter felicidade se a gente entende que o amor que nos chega pode não ser o amor que a gente deseja, do jeitinho que deseja, mas é o amor possível. É o companheiro, a companheira, tão imperfeito quanto nós, que nessa troca, nessa permuta, tenta dar o melhor de si, quando se ama, quando se quer bem o outro. Então, não é a coisa em si, é a forma como a gente estrutura isso na nossa vida, a forma como a gente consegue desenhar essas situações todas na nossa existência. Olha o que ela continua a dizer. A felicidade depende da perfeição moral. Enquanto vigier distonia em relação às leis soberanas, haverá tormento e aflição. No entanto, cada vez mais que se consiga superar uma ou mais imperfeições do caráter, mais próximos estaremos da felicidade. Ela continua, igualmente, durante a atual existência, muitos hábitos doentios que se fixam no comportamento dão lugar a inquietações, insatisfações, que não permitem a paz de consciência, fator essencial para a conquista da felicidade. Aí ela já está falando, opa, mas espera aí, se a gente não consegue felicidade nada daquilo lá, que a gente citou anteriormente, onde a gente vai encontrar? Aí ela fala na paz de consciência. E a paz de consciência pode existir no gozo de todos aqueles outros valores, desde que a gente saiba fazer um verdadeiro uso daquilo.
mas poder deitar nossa cabeça no travesseiro para a noite de sono reparadora e não ter aquilo que nos tira a paz é importante. Fazer como Santo Agostinho nos orientou, de viver de modo a não causar-nos outros danos morais, físicos, psíquicos, emocionais, materiais. Isso é importante. Ela continua. Por essa razão, é importante a vigilância moral, especialmente numa época de licenças extravagantes e cínicas. O conhecimento da reencarnação é essencial para a perfeita compreensão de uma conduta pautada nos princípios do Evangelho de Jesus, fonte inexaurível da água lustral da alegria de viver. O aperfeiçoamento moral é a meta primeira e principal desse processo evolutivo. É meta, gente. Aperfeiçoamento é meta. Aí ela diz assim, olha, nunca te arrependas de fazer o bem. Jamais te arrependas de ter ajudado. Tudo quanto se faz transforma-se e reaparece no momento próprio na tua jornada evolutiva. Não te deixe iludir pelo brilho mentiroso a que se dá muito valor e se luta ferozmente por se ter. O que está destinado chegará até ti por meios inimagináveis, porque está em curso na lei do mérito a que te diz respeito. De igual maneira, os sofrimentos te alcançarão, a fim de que tenhas as chances de alterar o comportamento no mal que já foi praticado. Recorda-te que o bem é de natureza eterna, o mal somente a ausência dele. Sacrifica-te com alegria, se necessário, para que conquistes os valiosos tesouros derivados da paz da consciência, onde estão escritas a lei de Deus. Ninguém consegue burlá-las, porque elas são a vida das vidas. Ela diz assim, finalizando, seja a tua uma vida feliz pelas elevadas oportunidades de servir e amar, fitando o futuro sem preocupações de culpas ou arrependimentos tardios. Sê a manifestação do bem e da paz onde te encontras e estará em pleno reino de Deus que se origina no coração jubiloso. Joana fecha essa lição falando pra gente assim, olha, reveja aquilo que a gente busca. Ela tá falando pra gente, reveja o que você tá buscando, reveja que caminho você tá querendo pisar, reveja aonde você quer chegar, reestruture a sua vida pautada nos valores que são duradouros. Não se arrependa de fazer o bem, se motive a servir, a ser útil, a amar, que a vida responde por uma lei única de ação e reação. Acreditar que a vida pode nos proporcionar a felicidade possível para esse estágio é uma necessidade, porque a gente entende nisso o amor de Deus. Mas mais do que isso é essa adaptação a esse cenário todo. É preciso nos adaptarmos de modo consciente e conciso naquilo que a vida nos pede, como exercício do bem e do amor. Meus irmãos, que a paz esteja nos nossos corações, que tenhamos uma semana linda, fortalecida na fé, na alegria, que tenhamos uma semana feliz, com práticas no bem, que é aquilo que nos sustenta o ser. Semana que vem, livro novo. Que Jesus nos abençoe. Até lá, fiquem com Deus.